Sou Alcino Costa Leme, fisioterapeuta do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estarei aqui hoje discutindo com vocês aspectos da ventilação não invasiva e da cânula nasal de alto fluxo frente à pandemia do novo coronavírus. Trago aqui para vocês dados de hoje, do dia 13 de abril de 2020. O total de casos confirmados do novo Covid-19 no mundo inteiro totaliza-se 1.900.000 pessoas contaminadas, com um total de 118.459 mortes. Só nos Estados Unidos, no dia de hoje, já foram 23.000 mortes, seguido da Espanha com 17.000 mortes, a Itália com 20.000 e a França com 14.000 mortes. A taxa de letalidade por 100.000 habitantes na presente data encontra-se ainda a Itália com 12% de mortalidade frente a uma população de 100.000 habitantes, seguido de Reino Unido, também com 12.000, França com 10, Espanha com 11, Irã com 6 e Alemanha com 2,4. O Brasil ainda, graças a Deus, não configura entre os 10 países com a maior mortalidade. Podemos observar também que praticamente todos os países, os 10 países analisados no dia de hoje, nenhum país ainda encontra-se ainda com a curva achatada, a não ser a China. Todos os países, principalmente os Estados Unidos, com uma curva ascendente, numa escala logarítmica, ou seja, aumentando a cada dia o número de pacientes contaminados. Um outro dado também de hoje, que quase 7.000 profissionais da saúde estão afastados das suas atividades no Brasil e pelo menos 1.400 desses profissionais estão afastados por contaminação do novo coronavírus. Então, ventilação não invasiva, que é o propósito da nossa discussão aqui hoje, representa-se qualquer forma de suporte ventilatório aplicado nas vias aéreas, usando uma máscara ou qualquer um artefato semelhante. Aí inclui-se todas as técnicas de pressão positiva e também as técnicas de pressão negativa, conhecida como pulmão de aço. As indicações da ventilação não invasiva são as clássicas da literatura, que seriam naqueles casos que os pacientes desenvolvem falência respiratória aguda, com uma pH menor do que 7,35, um PaCO2 maior do que 45, com uma frequência respiratória maior do que 30 incursões respiratórias por minuto e com uma hipoxemia com uma saturação menor do que 90%. Seria indicado para aqueles pacientes que apresentam desconforto respiratório moderado, referindo dispneia, utilizando musculatura respiratória acessória e muitas vezes como movimento respiratório paradoxal. E também uma indicação, um padrão ouro de indicação da ventilação não invasiva seria os casos de exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica. Como contraindicações da ventilação não invasiva, temos parada respiratória, arritmia e hipotensão de difícil controle, obstrução de vias aéreas, incapacidade de manter as vias aéreas superiores pérvia, incapacidade do paciente de tolerar, ficar agitado durante a utilização do recurso, secreção pulmonar abundante e trauma facial. Como complicações da ventilação não invasiva, podemos relatar pressão excessiva sobre o nariz e a boca, gerando intolerância no paciente, provocando dor e muitas vezes desconforto, a presença de edemas e ulcerações, que é muitas vezes a necessidade de longos períodos de utilização da interface, às vezes uma interface não tão adequada. Existem relatos de aerofagia, agitação, escape aéreo e dispersão de aerossóis, que vamos discutir bastante aqui frente à nova pandemia. A ventilação não invasiva refere-se a ventilarmos agora os pulmões de uma forma não fisiológica, da qual colocaremos uma pressão positiva intratorácica. Essa pressão positiva intratorácica vai reduzir a pré-carga de ventrículo direito e de ventrículo esquerdo. Essa redução do edema, por outro lado, a redução da pré-carga é importante porque pode reduzir o edema periférico e o edema pulmonar, mas também um efeito benéfico seria a redução da pós-carga de ventrículo direito. Reduzindo o edema pulmonar, os pulmões ficariam mais complacentes. Reduzindo a pós-carga do ventrículo esquerdo, teríamos uma melhor fração de ejeção do ventrículo esquerdo. A melhora da complacência pela redução do edema melhoraria o distúrbio ventilação-perfusão, melhorando a hipoxemia dos pacientes. Ventilar os pacientes com pressão positiva, tanto invasiva quanto não invasiva, vai diminuir a variação da pressão intratorácica, quanto maior a pressão intratorácica, quanto maior a variação dessa pressão intratorácica, maior vai ser
o esforço gerado pela musculatura para manter um ciclo respiratório dentro dos padrões de normalidade, e com isso, quanto maior as variações de pressão intratorácica, maior se aumenta a pós-carga do ventrículo. E com a ventilação não invasiva, o efeito é exatamente oposto, onde a gente ocorre uma redução da variação da pressão intratorácica. Reduzindo a pressão intratorácica, reduzirá o trabalho respiratório, reduzirá o consumo de oxigênio muscular e do miocárdio, e diminuindo dessa forma a sensação de dispneia. Então esses seriam os efeitos fisiológicos da aplicação da ventilação não invasiva que nós conhecemos. A ventilação não invasiva já é um padrão de escolha na exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica, como podemos observar nessa radiografia, com uma hipertransparência característica dos pacientes enfisematosos e bronquíticos. Outra indicação bastante precisa e muito utilizada na prática clínica seria nos casos de edema agudo pulmonar de origem cardiogênica. Aqui nessa radiografia podemos observar um padrão de asa de borboleta, confirmando a presença de edema agudo pulmonar de origem cardiogênica, podendo levar até uma insuficiência respiratória e muitas vezes necessitando de intubação orotraqueal. Então, falarei para vocês a partir de agora as últimas recomendações da versão número 4 de 2020 da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que vai nos trazer algumas situações específicas de suporte. E lembrando que essas situações têm um baixo grau de evidência, muitas vezes como relatos de casos da comunidade nacional e internacional, porque nós estamos diante de uma pandemia e de um vírus que é totalmente novo para nós. A particularidade que nós temos do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, apresenta um padrão radiológico bastante característico, com envolvimento pulmonar bilateral, sendo 80% posterior e 86% periférico. Essa maior consolidação que ocorre nas imagens tomográficas e do radiografia de tórax seria uma consolidação que ocorre principalmente após 5 dias da instalação da doença. O diagnóstico continua como sendo febre, tosse e opacidade do tipo vidro fosco, e a presença de consolidação já é um sinal de alerta que essa doença já está em algum estado mais avançado. Outra condição radiológica que encontramos de alta prevalência é uma pneumonia organizacional do tipo BUP. Aqui podemos observar, num corte tomográfico, a presença de vidro fosco, principalmente nas regiões periféricas do pulmão e já com áreas de consolidação nas regiões posteriores. E aqui o paciente evoluindo já com um padrão agora do acometimento bilateral, com preenchimento alveolar difuso, com a presença de broncograma aéreo, muito característico de pneumonia do tipo BUP. A ventilação não invasiva, segundo a AMIB, as indicações seriam para os pacientes com Covid-19, seriam as indicações dos pacientes que apresentarem hipoxêmicos, com uma saturação de oxigênio menor ou igual a 93%, que estejam respirando com catéter nasal de oxigênio até 5 litros por minuto e encontram-se dispneicos, desde que sejam cumpridas estritamente as seguintes recomendações para a utilização de ventilação não invasiva. Necessariamente, os indivíduos devem estar em quartos individuais. Esses quartos precisam ter pressão negativa, ou se a ventilação não invasiva pode ser utilizada, como vamos observar um pouco mais para frente, com a utilização do ventilador mecânico com um duplo circuito e com um filtro nas duas linhas, um filtro HME no ramo inspiratório e um filtro EPA no ramo expiratório. Trago aqui para vocês, então, esse filtro não é muito comum a utilização, nós utilizamos muito mais na prática clínica o filtro HME, que é um filtro que vai aquecer e umidificar o ar e também tem a função de filtrar pequenas partículas. Já o filtro EPA é um filtro de ar muito mais eficiente, que separa as partículas e filtra vírus. Ele pode ser utilizado tanto no ramo inspiratório quanto no expiratório, mas a recomendação, segundo a AMIB, seria estar utilizando o filtro HME no ramo inspiratório e o filtro EPA no ramo expiratório. Quais parâmetros devemos iniciar os pacientes em ventilação não invasiva, obedecendo àqueles critérios expostos anteriormente? Iniciar com uma pressão inspiratória de 10 centímetros de água, uma pressão expiratória também de 10, uma FO2 menor ou igual a 50% para manter uma saturação de oxigênio entre 93% e 96%, desde que essa frequência respiratória esteja menor ou igual a 24 incursões respiratórias por minuto. Devemos manter os pacientes nessas condições por no máximo 1 hora.
e reavaliá-los após esse período de 1 hora. Após 1 hora, o paciente apresentando melhora clínica e melhora da oxigenação, podemos agora sim voltá-lo para o catéter de oxigênio de baixo fluxo. E na ausência de melhora ou piora da condição clínica e da oxigenação, preconiza-se a intubação imediata dos pacientes. Falarei agora para vocês um pouco sobre a oxigenoterapia de baixo fluxo, que seria o tipo de oxigenação indicado para os casos de Covid-19, seria a utilização de oxigenoterapia a baixo fluxo para evitar a dispersão de aerossóis. Seria então a utilização de um catéter de oxigênio entre 5 e 6 litros no máximo e a máscara de reservatório de oxigênio, podemos chegar até 10 litros com válvula de não reinalação. Isso seria ótimo utilizar. Devemos ter muito cuidado, preconiza-se atualmente que não se utiliza a oxigenoterapia com alto fluxo, devido à possibilidade de dispersão de muitos aerossóis. Seria a utilização daquelas máscaras com o reservatório do tipo câmera e máscara de Venturi, onde é exigido uma concentração, um fluxo muito alto de oxigênio e, consequentemente, dispersão de muitos aerossóis. Então, seria contraindicado a utilização de alto fluxo nos casos de Covid-19. O ventilador mecânico, como eu disse, ele pode ser utilizado porque ele tem os 2 ramos, inspiratórios e expiratórios, desde que obedecemos como se o paciente estivesse intubado, onde usamos um filtro HME no ramo INS e um filtro EPA no ramo ES. Pode ser utilizado o ventilador que nós temos na unidade, porque sabemos da dificuldade dos equipamentos e não teremos o recurso muitas vezes necessário. Agora, a dificuldade que encontramos da utilização do ventilador mecânico seria a interface. Nós não temos uma interface própria para os ventiladores mecânicos. Muitas vezes nós utilizamos as interfaces que usamos nos equipamentos de ventilação não invasiva, de ramo único, que a válvula exalatória muitas vezes encontra-se na máscara e dessa forma dispersando muitos poluentes. Então muitas vezes a gente acaba improvisando essa fixação. Agora devemos lembrar que nós estamos falando de uma situação de Covid-19, onde o tempo de ventilação mecânica e o tempo de recuperação dos pacientes é muito prolongado, com uma internação muito prolongada. Então a ventilação não invasiva, até agora, nos casos como eu citei, de insuficiência respiratória hipoxêmica, exacerbação aguda do DPOC, edema agudo pulmonar cardiogênico ou alguns casos de SARA moderada e grave, a ventilação não invasiva se mostrou, os estudos mostram de serem bastante úteis, com o padrão ouro de indicação. Porém, nós estamos falando aqui de Covid-19. Então, utilizar a ventilação não invasiva através do ventilador, com essa máscara que muitas vezes os médicos usam para estar intubando os pacientes, que ela não tem escape ao redor, vai exigir que nós usamos um cabresto, onde essa máscara deverá ser apertada com uma força, às vezes, muitas vezes excessiva, e gerando muito desconforto e intolerância para o paciente. Devemos lembrar que muitas vezes esse paciente vai permanecer durante dias, às vezes até semana, para a recuperação da sua insuficiência respiratória. Então, a ventilação não invasiva é possível utilizar com o ventilador, mas é muito baixa a aderência do paciente, pelo desconforto que ela provoca. Então, utilizar a ventilação não invasiva, de acordo com a AMIB, seria sim indicado. Os outros ventiladores conhecidos de ventilação não invasiva, temos uma gama de equipamentos, de marcas, modelos, mas todos os equipamentos praticamente são de ramo único na utilização da ventilação não invasiva, desde os equipamentos mais sofisticados, como os equipamentos mais antigos, como o Bird Mark 7, onde a válvula exalatória muitas vezes fica próximo da máscara, e isso seria contraindicado pelo aumento da dispersão de aerossóis e contaminação dos outros pacientes e de toda a equipe multiprofissional. Então estaria contraindicada a utilização de VNI. Trago aqui para vocês uma imagem de um paciente. Ali, aquela folha representa o fluxo aéreo que está fazendo essa folha voar de tão alto que sai do ramo da válvula expiratória de uma máscara de ventilação não invasiva convencional. Então, o papel está em cima, ali ao redor da máscara do paciente, e o papel não cai diante de um fluxo tão alto de 40, 60 litros por minuto de fluxo que está saindo ali pela máscara, então contaminando todo o ambiente e dispersando aerossóis. Então a utilização de ventilação não invasiva com essas máscaras habituais, comuns, que nós utilizamos na nossa prática clínica diária, de acordo com a AMIB e muitos outros
grupos internacionais, no momento estaria contraindicado. Cânula nasal de alto fluxo, também muito utilizado na insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica, também o funcionamento dela é através de uma geração de altos fluxos de oxigênio, de 30 até 120 litros por minuto, e também da mesma forma, se a cânula não estiver muito bem adaptada no diâmetro do nariz do paciente, vai estar dispersando muitos aerossóis. Então teríamos que também ter os mesmos critérios de utilização da ventilação não invasiva. Se não pudermos ventilar os pacientes com os filtros EPA e HME, no momento estaria contraindicado a sua utilização. Aqui trago uma sequência de pacientes e imagens para vocês, mostrando na válvula expiratória com diversos equipamentos, e o problema é sempre o mesmo, é o excesso de aerossóis que são dispersados durante a válvula expiratória. Então, todas essas formas de utilização de ventilação não invasiva, frente à nova pandemia do coronavírus, do alto grau de dispersão de aerossóis que essas máscaras provocam, estariam então contraindicados. Então, são uma série de situações aqui, uma máscara total face, porém a válvula exalatória, como está ali marcado, é ali que sai o fluxo aéreo e contaminando todo o ambiente. Então, estaria contraindicado. Utilização dessa máscara com o ventilador mecânico também é uma possibilidade, mas essa máscara, ela originalmente é para ventilar com aparelhos de ventilação não invasiva. Podemos adaptá-la em situações que não fossem de Covid-19, porque a válvula exalatória, da mesma forma que um equipamento convencional puro de ventilação não invasiva, vai gerar muitos aerossóis. Então também estaria contraindicado. E aí outra sequência de imagens, todas as válvulas das formas aí possíveis agora com um aumento da dispersão de aerossóis. Aqui uma imagem bem próxima mostrando, temos ali um filtro HME, porém numa máscara de ventilação não invasiva convencional, onde a válvula exalatória está logo acima ali do filtro HME e dessa forma eliminando aerossóis e estando contraindicado. Outra possibilidade, existem no mercado possibilidades, mas muitas vezes está tão distante da realidade de países em desenvolvimento como o Brasil, e mesmo nos países ricos, com a demanda tão alta por equipamentos e insumos, muitas vezes os pacientes não vão ter acesso a equipamentos de ponta e sofisticado, como nós podemos ter essa máscara aí, que agora essa máscara sim, na ventilação não invasiva dessa forma, onde eu tenho dois ramos, o ramo inspiratório, eu posso acoplar um filtro HME e ali no ramo expiratório um filtro EPA, dessa forma sim poderia ser utilizado a ventilação não invasiva. Então estaria indicado. O tratamento mais eficaz que temos com a ventilação não invasiva pela não dispersão de aerossóis seria a utilização desses helmets, que é o tipo escafandro, onde podemos ver ali que são dois ramos, o ramo inspiratório e o ramo expiratório, e um dos grandes benefícios dessa máscara é o conforto proporcionado ao paciente, o paciente aí dando até um tchauzinho para a câmera. Essa seria a melhor indicação de utilização de ventilação não invasiva frente à nova pandemia. Então todas essas situações de utilização do helmet estaria contraindicado. Mas agora o helmet aparece agora como o salvador da situação, porém é uma tecnologia, já é um recurso muito antigo. Nós temos de 2003, 2002, 2003, já existem vários estudos randomizados que mostram o benefício maior da utilização dessas máscaras do tipo helmet, porque elas proporcionam um maior conforto para o paciente. E um estudo aqui publicado no Blue Journal, envolvendo 236 pacientes, eles compararam dos pacientes foram alocados para um tratamento padrão ou um tratamento alocado com a ventilação não invasiva. Um tratamento padrão teve uma taxa de mortalidade de 24 indivíduos frente a 12 indivíduos que utilizaram a ventilação não invasiva, numa exacerbação aguda da DPOC. Então, há muito tempo essa máscara já é utilizada, porém não muito comum em nosso meio. O maior benefício que nós encontramos nesse tipo de interface, essa do tipo helmet, além de ela evitar a dispersão de aerossóis, ela proporciona uma tolerância muito boa por parte do paciente, porque serão poucas partes que estarão apertando a face. Então, como nós dissemos anteriormente, a resolução dos quadros de insuficiência respiratória pelo Covid-19 é de longa permanência em UTI. Demoram-se muitos dias
para a recuperação dos indivíduos. Então a ventilação não invasiva com aquelas outras interfaces comuns de utilizar nos casos de edema agudo pulmonar, por exemplo, o paciente não vai tolerar ficar dias e dias na máscara convencional de ventilação não invasiva, e aí com a utilização do helmet, essa sim ele poderia permanecer durante longos dias. Outro estudo mostrando o efeito desse tipo de interface frente à máscara comum em horas de utilização de ventilação não invasiva, média, foram de 36 horas no grupo que utilizou o helmet contra 26 horas no grupo que usou máscara convencional. Nenhum paciente precisou ser intubado por intolerância ao dispositivo e não houve nenhuma complicação relatada em relação à distensão gástrica, irritação de olhos e necrose de pele nos indivíduos que utilizaram a ventilação não invasiva através da interface helmet. Então, como conclusões da maioria dos estudos até hoje, lembrando, a maioria dos estudos feitos com paciente com DPOC, a utilização do helmet reduziu os custos hospitalares, reduziu a necessidade de intubação orotraqueal em 44%, diminuiu a mortalidade hospitalar em 50% e a principal economia observada nesses estudos foi evitar a exacerbação da doença e a necessidade de UTI. Outro dispositivo bastante utilizado na insuficiência respiratória hipoxêmica seria a utilização da cânula nasal de alto fluxo, principalmente naqueles pacientes com insuficiência respiratória aguda, pois eles têm uma alta demanda de fluxo respiratório. Muitas vezes, e com esse tipo de recurso, o catéter nasal de alto fluxo, é possível oferecer ao paciente um fluxo de 30 até 120 litros por minuto, aplicado diretamente na orofaringe. Dessa forma, com a utilização da cânula nasal de alto fluxo, nós conseguimos uma melhora da depuração do dióxido de carbono através de uma melhor ventilação das vias aéreas, uma diminuição do espaço morto. Com essa diminuição do espaço morto, os pacientes apresentam uma redução do trabalho respiratório e da frequência respiratória, melhora a ventilação alveolar, melhora a fração inspirada de oxigênio que nós oferecemos para os pacientes pela redução do espaço morto, gera uma pressão positiva intratorácica pequena, em torno de 4 ou 6 centímetros de água, e proporciona maior conforto do que aquele oxigênio administrado frio e seco nas outras formas de oxigenoterapia. Aqui trago uma situação para você, lembrando que não são casos de Covid, seriam casos de indicações. Aqui ainda nós não temos estudos randomizados, controlados, e isso só são recomendações da grande dispersão frente ao fluxo tão alto que o catéter nasal de alto fluxo exige, mas trago aqui para vocês apenas para demonstrar o tipo da técnica, que é a paciente deambulando e ali conduzida pelos colegas na utilização do catéter nasal de alto fluxo. Essa aqui é a forma do catéter, para quem não conhece, e o catéter nasal de alto fluxo, de acordo com a recomendação da AMIB, devemos utilizar esse catéter se forem preenchidos os 3 critérios. Seria o primeiro, ter o dispositivo pronto e para uso imediato, ter uma equipe treinada e com boa experiência na utilização do método, e que os equipamentos de proteção individual estejam disponíveis para todas as equipes. Se no mínimo um dos três itens acima não forem cumpridos, estaria então também contraindicado a utilização de cânula nasal de alto fluxo. Uma vez administrado com um quarto com pressão negativa, com filtro, EPA no ramo expiratório, toda a equipe paramentada, uma boa resposta da utilização da cânula nasal de alto fluxo após 1 hora seria os pacientes apresentarem uma saturação de oxigênio maior do que 92%, com uma frequência respiratória menor do que 28, relatando estarem mais confortáveis, com uma PO2 maior do que 65 milímetros de mercúrio e com um pH maior do que 7,34. Mantido essas condições, esse paciente deve ser constantemente reavaliado e se em 24 horas, se houver qualquer falha na utilização do método, o paciente deve ser prontamente intubado. Essa melhora após 24 horas, devemos iniciar o desmame do fluxo conforme a tolerância do paciente, reduzindo o fluxo de 5 em 5 litros por minuto a cada 6 horas, observando-se com uma frequência respiratória menor do que 25 incursões respiratórias por minuto, e devemos descontinuar o catéter nasal de alto fluxo quando atingimos um fluxo menor do que 15 litros por minuto, aí sim estaria indicado voltá-lo para a oxigenoterapia de baixo fluxo do tipo catéter nasal de oxigênio. Muitas situações
desses pacientes aqui que evoluíram para falha da ventilação não invasiva. O tempo médio de intubação atualmente nos estudos tem demonstrado em torno de 10 a 15 dias de intubação, então se faz necessário, depois de resolução do quadro, que sejamos muito criteriosos com o desmame e a extubação dos pacientes. Preconiza-se para todos a realização do teste de respiração espontânea. O teste de respiração espontânea ele pode ser utilizado de duas formas, através de um tubo T ou através do próprio ventilador, utilizando-se da modalidade CPAP ou preferencialmente ele em espontânea, com a presença de uma PIP de 5 a 7 centímetros de água e uma pressão suporte também de 5 a 7 centímetros de água. Manter os indivíduos nessa condição por no mínimo 30 minutos a 2 horas é o que é preconizado pelo teste de respiração espontânea. Quais são os critérios que nós temos para realizar o teste de respiração espontânea? Seriam aqueles indivíduos agora que apresentam uma melhora da oxigenação, com uma relação PO2-FO2 maior do que 200, com uma fração inspirada menor do que 0,4 e que apresentem uma saturação de oxigênio maior do que 90 ou uma PO2 maior do que 60 milímetros de mercúrio e que apresentem uma PIP em torno de 8 centímetros de água. Em relação à ventilação, que ele não apresente acidemia, com um pH maior do que 7,35 e um CO2 menor do que 55 e com uma frequência respiratória aí entre 18 a 20, que os pacientes estejam estáveis hemodinamicamente e através de uma escala de coma de Glasgow com uma pontuação maior do que 8. Preenchido esses critérios, aí estaria indicado a utilização do teste de respiração espontânea. Como critérios de falência do teste de respiração espontânea, temos uma frequência respiratória menor do que 10 ou maior do que 30, uma saturação de oxigênio menor do que 90, com uma fração inspirada de 40%, uma relação PO2-FO2 menor do que 200, uma frequência cardíaca maior do que 120, cursando com instabilidade hemodinâmica, uma escala de coma de Glasgow menor do que 8, a ausência de tosse, um pH menor do que 30 e o indivíduo referindo dispneia durante a realização do teste. Muito obrigado.